sendo remida, lavada, que está sendo edificada, que está crescendo e que vai morar no céu, amém? Quantos aqui vão morar no céu? Não, glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você a mais uma vez a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Vamos orar, meus irmãos. Oração não quer muito demais, irmãos. Nossa, mas essa igreja ora. O irmão orou 2 vezes, a irmã orou 3 vezes. Irmão, não tem problema. Vamos orar. Santo Deus, nós te adoramos, Pai, te glorificamos. Senhor, colocamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, como já temos sentido a Tua presença aqui, mas que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações e que possamos assim, Deus, entender aquilo que o Senhor quer e o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pai, quanto a mim, que o Senhor possa me usar, Pai, para comunicar a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua igreja, em nome de Jesus, meu Pai, amém, amém? Glórias a Deus. Davi, você conseguiu lá aquele esqueminha lá? Irmãos, estou com grande alegria aqui com o desafio de, em grande alegria estou com o desafio de comunicar aos irmãos a mensagem de Deus essa noite. Mas antes de começar, trazendo aquilo que Deus preparou no meu coração, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito conosco lá em Terenos, né? Como eu costumo brincar, um bairro um pouco mais distante de Campo Grande, porque Terenos é tão perto de Campo Grande, né? Dá 30 quilômetros da minha casa. Irmãos, eu chego mais rápido em Terenos do que na Itatiaia, né? Então eu já moro na saída lá e chego mais rápido. Eu chego em torno de 20, 25 minutos. Da Itatiaia é 30, 35, dependendo do trânsito, dependendo da situação, né? Mas eu queria que o Davi passasse para nós aqui algumas fotos. Irmãos, isso aqui foi uma ação, eu quero dar glórias a Deus, né, pela irmã Aurinete, a irmã Cecília, a irmã Eliane, que participaram dessa ação conosco lá em Terenos. Isso aqui foi uma ação que nós fizemos, uma tarde alegre com as crianças lá. Passa para mim, Davi, por favor. Isso aí, irmãos, todos os domingos que nós estávamos fazendo culto lá, tinha alguns domingos especiais, em que tinha bingo no dia anterior, e a praça ficava uma nojeira, irmãos. Então, por muitos domingos, esse foi o nosso primeiro serviço do dia, limpar a praça, literalmente, limpar a praça para que pudéssemos fazer o culto no domingo à noite lá. Passa, Davi, por favor. Aí a irmã Eliane, as fotos estão só um pouquinho fora de ordem, irmãos, mas tudo bem. Então a irmã Eliane, na nossa tarde alegre, esteve lá. Passa por gentileza, Davi. Aí olha o tanto de criança. Irmãos, tem umas fotos aí que vocês vão ver mais crianças, porque foi aparecendo criança. Quando liberou o cachorro quente, então, irmão, brotou criança do chão, sabe, da árvore, sabe, criança teletransportou e apareceu lá, porque, né, faz parte também do processo de evangelismo, muitas vezes você fazer algo para a comunidade, assim, uma refeição e assim, e as crianças vieram com força ali, irmãos, glórias a Deus por isso. Passa para nós, por gentileza. Olha aí, ó, a gatinha ali, ó, a irmã Cecília, ó, só no pãozinho. Aquela senhora ali, a minha mãe, que estava junto, ajudando também. Passa, por favor. Irmãos, isso aí é o culto do domingo à noite. Depois você pode entrar no seu Instagram, não entra agora não, tá? Principalmente depois da chamada de atenção do Mateus no início do culto, né? Brincadeira, Mateus, né? Depois você entra lá no Instagram, @Missão Batista em Terenos. Você vai ver muitas fotos, muitas ações que a gente tem feito lá. Mas esse é um culto na praça, irmãos. Ó, irmãos, quando chovia a gente não fazia culto. Quando o tempo estava aberto, a gente conseguia fazer. Passa para nós, por favor. Mais uma vez, meio fora de ordem, mas tá aí as crianças nas atividades lá. Passa, Davi. Irmãos, tá aí uma foto do meu carro. Você está vendo que o porta-malas está aberto e uma caixa de som ali. Esses dias atrás alguém falou assim, não, porque antigamente o pastor pegava uma bicicleta, pegava um megafone e saía chamando para o culto. Irmãos, eu fiz a mesma coisa, só que de um jeito um pouco mais, né, mais moderno. Tá? Eu estou no meu carro ali, a caixa de som no fundo, convidando para o culto, irmãos. Convidando para o culto. Vários domingos eu fiz isso. Eu ia domingo de manhã para convidar as pessoas para ir para o culto. Assim como nós fizemos a nossa cantata de Natal, também sair pela cidade, pregando panfletos, indo, colocando cartaz, convidando, chamando. Então, irmãos, isso aqui eu fiz muitas e muitas vezes. No culto, saímos convidando as pessoas em volta ali. Passa, por favor, Davi.
pouquinho da nossa célula, do nosso encontro lá. Nós estamos trabalhando dentro da visão da igreja multiplicadora, né? Inclusive esse dia aí vocês vão ver que vai estar o Gabriel ali, a Isadora. Estiveram no culto conosco lá, passa Davi, por favor. Nós começamos, irmãos, passa mais um, vamos lá. Aí, ó, o Gabrielzinho ali, né? O duro é que quando você estica a foto, você fica um pouco mais gordinho, né? Tá um pouco mais gordinho ali. Mas, irmãos, nós não temos templo lá ainda, vocês sabem disso, né? Mas isso não é desculpa, isso não é pretexto para que a palavra não seja pregada em terrenos. Estamos ali avançando e fazendo. E os irmãos estão vendo que muitas vezes eu convido irmãos para ir. Convidei a Aurinete da Tarde Alegre, a irmã Cecília já foi, o pastor já foi pregar lá. Irmãos, não tem tempo ruim. Você quer servir? Vamos lá. Eu só não posso ficar tirando você todo domingo daqui, senão o pastor Gaudilei, vou ter problema com o pastor Gaudilei, né? Você tem que servir aqui também. Mas, irmão, você quer um dia lá em Terrenos comigo? Não se reprima. Lembra aquele corinho antigo, não se reprima? Vamos lá, gente. Passa, por favor, Davi. Esse aqui é o nosso grupo, né? Passa mais um aí. Passa, por favor. Nossa reunião. Aí nossa veiarada lá com a gente lá. Passa para nós aí. E é isso aí. Faltaram algumas fotos ali. Mas, irmãos, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, irmãos. Tem sido um desafio para mim, para a Kesley, porque nós temos aprendido. Irmãos, é muito fácil, às vezes, você pegar uma igreja fechada, bonitinha, para você assumir como pastor. Mas o pastor Gaudilei plantou a igreja aqui, o pastor Gaudilei sabe muito do que eu estou falando. Irmãos, os desafios são muitos. Atualmente, nós paramos o culto aos domingos à noite, por isso que os irmãos estão nos vendo com maior frequência no domingo à noite aqui. Porque, irmãos, uma coisa que eu aprendi com a psicologia, uma ausência de resultado também é um resultado. Nós ficamos por praticamente 4 meses realizando o culto no domingo à noite lá, e nós tivemos vidas sendo ganhas, sendo alcançadas para Jesus, tivemos. Irmãos, os drogadinhos da praça lá eram nossos fãs, estavam direto lá. Irmãos, e outras pessoas que ouviam tal, mas nós não tivemos aquele resultado que nós esperávamos. Nós entendemos que aquela ali não era a ação mais eficaz. Mas, irmãos, uma das ações mais eficazes que nós tivemos foi a Tarde Alegre lá na praça. Então nós entendemos que talvez não cultos regulares, mas ações específicas na praça lá em Terrenos. Irmãos, no dia que nós fizemos o culto das crianças lá, nós fizemos a Tarde Alegre, eu não perdi tempo, irmãos, eu já tinha uma estratégia, eu não queria só brincar com as crianças lá, eu não queria só proporcionar para a comunidade uma tarde diferenciada. Irmãos, eu peguei uma pranchetinha, um papel e caneta e saí anotando o nome de todos os pais que estavam ali. Irmãos, foram mais de 9 famílias alcançadas ali, aonde eu constantemente ligo, mando mensagem para eles. Dessa família, uma já está congregando conosco lá. Irmãos, fruto do que? Do trabalho, da oração dos irmãos, do investimento dos irmãos. Irmãos, a Igreja Batista em Itatiaia está fazendo missões em Terrenos. Irmãos, e glórias a Deus, porque eu digo assim, primeiro que nasceu no coração de Deus, e segundo, irmãos, que eu fico feliz pela forma que o trabalho tem sido realizado, porque nós temos a Igreja Batista Itatiaia como igreja mãe, nós temos a Igreja Batista Nova Jerusalém como sendo uma cooperadora, uma igreja tia, né, uma co-irmã no trabalho, que cedeu para nós o terreno onde será construído. Nós temos a Convenção Batista que vai ofertar para nós a construção do terreno. Nós temos ali também as Cibames, e agora, irmãos, por último, nós temos a união com a Igreja Batista Cairós, lá o pastor Cacildo, que está se disponibilizando, está se colocando também à disposição para somarmos forças ali para ganhar os moradores de Terrenos. Irmãos, eu costumo dizer que trabalhar em Terrenos é como se fosse carpir num terreno cheio de pedra. Quem já carpiu em terreno com pedra aqui? É fácil? Não é, um dos terrenos mais difíceis, que você tem que saber como fazer. Irmãos, os irmãos já ouviram eu dizer isso antes, né? Que Terrenos, infelizmente, é uma igreja, é uma cidade com muitos ex-evangélicos. Então, por isso que se torna um terreno difícil, porque as pessoas muitos já passaram por igreja, se decepcionaram com o evangelho, e muitos nunca pisaram numa igreja e já disseram até para mim que jamais pisariam numa igreja por causa das coisas que já aconteceram em Terrenos. Então, irmãos, orem por Terrenos, orem por mim, orem pela Kesley, porque, irmãos, tem dias que a gente quer desistir, é verdade, não estou mentindo não. Tem dias que a gente vai falar assim, não, vamos entregar para a convenção, vamos entregar. Mas, irmãos, quem nos chamou não foi a nós mesmos,
Não fomos nós que nos disponibilizamos para estar ali, mas foi o Senhor. Então nós precisamos da oração de vocês, irmãos. Ore, porque este trabalho não é do Lucas e da Kesma, não é do pastor Lucas da Kesma. Esse trabalho não é da convenção, não é da associação. Esse trabalho não é só da Igreja Batista Tatiaia, da Igreja Nova Jerusalém. É o trabalho do Reino de Deus. Mas, irmãos, você faz parte. Amém? Você faz parte orando, contribuindo, me ajudando. Amém, irmãos? Então ore mesmo por nós. Ore mesmo por nós. Então nós estamos ali, irmãos. E eu quis trazer esse primeiro momento de notícias sobre o que Deus tem feito ali naquele lugar. E glórias a Deus, irmãos, glórias a Deus. Lucas, você falou que parou o culto em domingo à noite, você falou que a ausência de resultado também é um resultado. Nós estamos entendendo qual é a forma de trabalhar lá. Ontem estava falando com o pastor Ari, que vai estar conosco no retiro, e nós estávamos falando justamente sobre estratégia de evangelismo. Irmãos, cada lugar tem uma estratégia, cada lugar tem uma forma. Irmãos, muitas vezes nós sentimos lá em Terenos que parece que as pessoas estão olhando para nós para ver até onde vamos. Tipo, sabe, vamos ver até onde vai dar? Estou compartilhando com os irmãos ter dó, ter pena da gente. Não, irmãos, né? Pelo contrário, irmãos, olhe por nós estamos animados, nós temos visto o mover de Deus lá. Mas, irmãos, ore por nós, porque o trabalho, ele é grande. E, irmãos, uma coisa que nós ganhamos com esses cultos de domingo à noite lá foi notoriedade. As pessoas viram que nós estávamos trabalhando. Irmãos, e fizemos direitinho. Fui na prefeitura, peguei autorização para podermos fazer o culto lá. O STF podia até bater lá, mas estava com autorização, bonitinha, né? Para que pudéssemos, irmãos, fazer de uma forma organizada. Nós não somos baderneiros nem desorganizados, amém? Então, mas irmãos, ore para que Deus possa dar visão, entendimento e assim por diante. Abre sua Bíblia comigo, irmão, em nome de Jesus, em Filipenses 3,14. É justamente o tema da nossa campanha de missões regionais. Quando o pastor Gaudio falou assim: Lucas, você vai pregar no outro domingo lá, você pode pregar, tal, irmãos, eu já sabia que eu tinha que pregar essa mensagem. Mas por que a busca da campanha de missões? Não, irmãos, porque existem alguns aqui princípios importantes para que possamos entender. E eu quero, em nome de Jesus, que você abra sua mente, seu coração para aquilo que Deus vai comunicar a nós. Nós vamos ler o versículo 13, o versículo 14, o versículo 15, tá bom? Eu vou ler na minha versão é nova, Almeida atualizada. Então, se tiver algumas palavrinhas diferentes, não assusta não. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Se você não achou, continua procurando aí, irmãos, vai conseguir, tá bom? Vamos lá, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos o mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também nisso Deus revelará a vocês. Irmãos, a palavra aqui é chamado, a palavra aqui é vocação. A palavra em voga aqui, a palavra mais forte é que nós temos um desafio enquanto igreja. Qual é o nosso desafio? Qual é o nosso desafio, igreja? Fazer culto domingo à noite. Esse é o nosso desafio? Não. Qual é o nosso desafio, igreja? É fazer um retiro de carnaval? Não, irmãos, isso faz parte do nosso trabalho, faz parte das estratégias, faz parte daquilo que nos mantém fortalecidos. Mas o nosso desafio, o nosso foco, o nosso alvo é anunciar Jesus até que Ele venha. Até que Ele venha. Jesus mandou: vão e façam discípulos por todas as nações. Charles Spurgeon diz que se você não é um missionário, você é um impostor. Não fica bravo comigo, porque se você não está vivendo uma vida de missionário até hoje, quero dizer para você que você tem sido um impostor no reino de Deus. Não fica bravo comigo não, porque quem disse isso foi Charles Spurgeon. Fica bravo com Charles Spurgeon, tá bom? Mas se você não é um missionário, alguma coisa está errada. Irmãos, eu estava ouvindo uma mensagem hoje, sabe? Na verdade não era nem uma mensagem nesses rios do Instagram. E um pastor falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim: eu vou gastar a minha vida até não ter mais nada. Meu objetivo de vida é morrer vazio.
E na fala dele ele fala assim: porque se eu não gastar a minha vida para ganhar pessoas, para conquistar pessoas, o que estou fazendo? E ele ainda fala assim: irmãos, eu não tenho preocupação com ter uma bela aposentadoria ou um plano sustentável para a minha velhice. Estou falando de educação financeira. Ele falou assim: porque se no final da minha vida eu, como homem de Deus, chegar pobre e sem condições de me sustentar, então eu fiz alguma coisa errada, porque a palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Irmãos, o que estamos fazendo na nossa vida como cristãos? Eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui chacoalhado como Deus tem chacoalhado a minha vida, irmãos. Porque, irmãos, como Mateus disse no início aqui, nós gastamos mais tempo em telas de celular, em entretenimentos, nós gastamos mais tempo com outras coisas, do que fazendo aquilo que nós fomos chamados. Deixa eu perguntar algo para você. Você foi chamado por Deus? Você foi vocacionado por Deus? Ou você é uma pessoa que tem se voluntariado apenas? E aqui em especial eu quero puxar a orelha da nossa equipe de louvor ou da nossa liderança. Se você tem sido um vocacionado, joia. Se você tem sido apenas uma pessoa um voluntário, aí nós temos um problema. Vou diferenciar para você o que é um chamado e alguém que é voluntário. O chamado, no grego, a palavra kaleo, ela vem com uma responsabilidade. Você tem uma ordem, você tem algo para realizar, você tem uma missão para fazer. Quem tem um chamado não faz porque está com vontade. Quem tem um chamado não faz porque naquele dia choveu ou não choveu. Quem tem um chamado não faz, ele faz porque ele foi chamado. Agora o vocacionado, a pessoa ali que apenas se colocou como voluntário, esse ele faz quando ele quer. E Jesus não chamou voluntários, Jesus chamou vocacionados. Jesus chamou uma igreja, Jesus chamou discípulos. Jesus chama a mim e a você para não sermos pessoas voluntárias. O voluntário desiste quando ele quer, o chamado não. O chamado ele tem uma ordem que ele precisa se cumprir. Tem um teólogo chamado aqui, vou tentar falar o nome dele, tá? Henry Mowley. E ele diz que fazendo uma referência sobre o texto de Filipenses 3,14, ele fala que nós precisamos correr com um objetivo. E um objetivo é uma missão, é um propósito. Nós como igreja corremos para um alvo. Qual é o alvo da igreja? Ganhar pessoas. Qual é o alvo da igreja? Qual é o meu alvo e o seu? Semelhantemente, precisamos imitar a Jesus Cristo. Precisamos ser filho amado do Deus Altíssimo. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz isso. Paulo diz: meus irmãos, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Em Filipenses também, no capítulo 2, Paulo vai falar: sejam meus imitadores. Sejam imitadores de Jesus Cristo, que não teve por usurpação, que não negociou o seu direito de ser filho de Deus e ficar no céu, que não deixou o seu chamado, a sua obrigação. Igreja, a primeira coisa que nós precisamos entender, que o chamado não é uma opção. Ah, Lucas, mas eu nunca fui vocacionado. A gente acha que vocacionado é o camarada que Deus separou ele para ir para o ministério pastoral. Isso é uma coisa, irmãos. Agora, todo crente é vocacionado. Você entende isso comigo? Quem está entendendo a mensagem aqui? Quantos aqui entendem que é um vocacionado de Deus? Você é um vocacionado de Deus. Se você não entendeu isso até agora, eu quero dizer para você: você é um vocacionado de Deus. Quando Jesus disse: vão e façam discípulos. Quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim e não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, aquele que não fizer o que eu faço, aquele que não seguir a minha voz, aquele que não fizer aquilo que eu estou mandando fazer, este não pode ser o meu discípulo. E Jesus deu o exemplo para que assim como ele seguíssemos. Mas o problema, irmãos, está em que nós achamos que o chamado é para um ou é para o outro. Mas não é, o chamado é para você. O chamado é para você. Você não precisa esperar que Deus te chame, te levante para o ministério pastoral. Irmãos, isso é uma questão muito particular. Porque, salvo engano, Efésios 4:17, Vitor, que fala sobre os chamados, é isso, né?
vou perguntar para o Vitor, que o Vitor sabe mais de Bíblia do que eu. Vai falar que para uns Deus chamou Jesus, Deus deu dons para ser apóstolos, outros para ser mestres, outros para ser evangelistas, né? E assim por diante, outros para profetas, né? Se existe alguém mais bom de Bíblia do que eu aí, abre para a gente conferir se é Efésios mesmo. Mas irmãos, existem algumas vocações em especial, existem sim alguns dons especiais que nós encontramos na palavra de Deus, mas todo crente, todo discípulo, todo ministro de Deus, ele precisa ser, Efésios 4:11, irmãos, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo. Isso é uma coisa, isso são dons específicos, mas você é um vocacionado, você é um chamado de Deus, para ser boca de Deus, voz de Deus onde você estiver. Irmãos, todo cristão precisa ter um objetivo definido, precisamos de um propósito. Isso tem que estar no seu DNA como cristão, isso tem que estar no seu DNA como cristão. Você tem um chamado, irmãos, isso não é para pastores. Ah, Lucas, é fácil você dizer isso porque você é pastor. Não, irmãos, isso é para você, isso é para todo aquele que é um discípulo. Você precisa entender que você tem um chamado e um objetivo bem específico: falar de Jesus, ir atrás das pessoas. Nós temos um chamado. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos acomodamos na ideia da graça. Já foi me dado, já alcancei a vida eterna, então eu preciso fazer mais nada. Só que aí eu quero colocar você dentro de um ponto. Se a graça, se a salvação já foi dada a nós, e eu creio que a salvação não é por mérito, a salvação não vem porque eu e você merecemos ou porque fizemos algo. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. E o 9 diz: não vem de vós, para que vocês não acham que são merecedores. Mas irmãos, isso sim, a graça, a salvação vem pela graça de Deus. Irmãos, mas o texto aqui diz que nós precisamos percorrer, nós precisamos lutar, nós precisamos entender que existe um prêmio para a nossa salvação. Irmãos, nós precisamos lutar pelo Evangelho, nós precisamos nos posicionarmos. O pastor Galdinei, no domingo passado, falou sobre o dilema dos calvinistas e dos arminianos, dos arminianistas, né? Irmãos, se Deus já separou lá no início dos tempos, né, quem vai ser salvo exatamente, um número exato, imutável, que é a ideia do calvinismo, ou se Deus deu um desafio para que você corra atrás da sua salvação, irmãos, eu quero dizer para você que a verdade é uma só. Independente da situação, você precisa lutar, não pela sua salvação, porque a salvação já foi conferida a você, mas você precisa lutar para que você permaneça nessa posição. Lucas, o crente perde salvação? A gente não perde salvação, mas por diversas vezes a gente vê Paulo falando assim: isso é se vocês têm o Espírito Santo, isso é se vocês já foram salvos. Irmãos, João 6,37 é uma segurança para nós: o crente não perde a salvação, mas isso é se você é salvo. Jesus disse: aquele que meu Pai deu, e aqueles que meu Pai deu a mim. João, vamos abrir lá, porque a gente tem que pegar a Bíblia, irmãos. Vamos pegar a Bíblia, né? O Lucas, ele pode falar bonito, mas a palavra de Deus é ela que transforma a vida das pessoas. João 6,37 diz o seguinte, cadê? Minha versão diz assim: todo aquele que meu Pai me dá, Jesus dizendo, tá? Esse virá a mim. Tem ou não tem uma ação do homem? Tem ou não tem uma ação do homem? Esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que ficar lutando diariamente pela tua salvação, mas eu estou dizendo para você que constantemente você tem que ter um posicionamento como servo de Deus. Irmãos, aquilo que Deus dá a você, isso é irrevogável. Se Deus te deu a salvação, isso é irrevogável. Isso é irrevogável. Se Deus diz para você: meu filho, você está salvo, isso é irrevogável. Mas irmão, Deus não vai te obrigar a ir para o céu. Deus não vai te obrigar a ir para o céu. Quer dizer que o pastor Lucas, né, um dia pastor, mas um belo dia ele falou assim: ah, cansei, vou tentar viver uma temporada lá fora, né? Vou experimentar o carnaval. Está chegando o carnaval aí, né, irmãos? Irmãos, e se der um pepino lá e eu morrer? E aí? Salvo ainda?
Perdeu a salvação? Irmãos, Deus não vai me obrigar a entrar no céu, mas eu que digo se eu vou entrar no céu ou não, porque é a minha ação, é a minha proatividade, é o estar em disposição, é o permitir ser transformado, é o permitir estar na presença de Deus. Irmãos, não estou dizendo que existe uma contagem de pontos, tá? Que se você atingiu a média, você está no céu. Se você não atingiu a média, você vai para o inferno. Irmãos, não se trata disso, porque como eu disse, a graça, a salvação vem pela graça. Mas irmãos, zele pela sua vida espiritual com Deus. Zele por estar na presença de Deus. Sabe por quê? Lucas, que baita heresia você veio pregar hoje na igreja. Você está em Filipenses no capítulo 3 aberto ainda? Vamos caminhar um pouquinho mais para baixo. Vamos ler aqui, do versículo 17 em diante. O meu tipo aqui, a nota diz assim: inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, leia comigo. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. E o versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Andavam ou não andavam no meio do povo de Deus? Esses que Paulo está chamando de inimigo da cruz, andavam ou não andavam no meio do povo de Deus? Sim. Meu irmão, minha irmã, vigia, paz. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: vigia. Vigia, irmão. Você precisa vigiar, você precisa zelar, para que a sua vida ande conforme. Irmãos, não queira ser chamado de um inimigo da cruz de Cristo. Sabe quem são os inimigos da cruz de Cristo? Vamos continuar. E ele fala assim: o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, porque só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, o problema da humanidade, e não vou dizer que o problema é dos nossos dias atuais, mas o problema da humanidade é que nós só pensamos no nosso próprio ventre. O que quer dizer isso? Só pensamos nos nossos interesses pessoais. Mais uma vez eu volto: você é um vocacionado, ou você foi alguém que você, vou lá ajudar o ministério de louvor, porque eles estão precisando de uma palhinha, porque sem mim a equipe de louvor não existe. Vou puxar a orelha dos líderes: não, eu vou assumir a liderança da escola bíblica dominical, porque está uma bagunça aquilo lá, então eu vou lá dar um pouco da minha graça lá. Irmãos, precisamos entender que aquele que não ajuda, espalha. Jesus disse que da sua boca tem que sair apenas 2 tipos de palavra: sim, sim, não, não. Ou você está no time ou você não está no time. Não existe crente meia boca. Já disse isso esses dias atrás aqui: 99% salvo é 100% no inferno, irmãos. Presta atenção. Mais uma vez vou dizer para você: 99% salvo é 100% no inferno. Porque ou você entrega a sua vida totalmente a Deus, ou vai brincar de outra coisa. Você está perdendo tempo aqui. Pastor Lucas, você veio para desanimar a igreja, você veio mesmo para dar castigo na igreja essa noite. Não, irmãos, é uma vergonha para nós. A nossa sociedade tem tantos evangélicos, é uma vergonha para nós. Mas peraí, Lucas, não deveria ser motivo de alegria? Deveria ser, irmãos, mas o problema é que nós não mudamos a sociedade. É ou não é? Quantos crentes você conhece? Quantos crentes tem na sua rua? Qual é a transformação que fizemos na nossa sociedade? Precisamos pensar nisso, porque a igreja está negligenciando. Irmãos, nós precisamos lembrar que existe uma coroa e que nós precisamos zelar por essa coroa. Não estou dizendo que você vai perder a sua salvação, não quero que você saia daqui em crise, porque o pastor Lucas disse que eu posso perder a minha salvação. Irmãos, se você está em Deus e se você é salvo, existe algo que marca isso na sua vida, as suas atitudes. Porque quem está em Deus, está em Deus. Quem está em Cristo é impossível abandonar. Irmãos, quem está salvo é impossível perder a salvação. Vou repetir mais uma vez: quem está salvo é impossível perder a salvação. Sabe por quê? Quem está salvo entendeu o que é salvação. Quem está salvo entendeu o valor da sua vida.
Quem está salvo entendeu o sacrifício de Cristo na cruz. Quem está salvo entendeu o que tem que fazer. Quem está salvo entendeu que precisa se comprometer com as coisas de Deus. Quem está salvo sabe que tem que ler a Bíblia. Quem está salvo sabe que tem que orar. Quem está salvo sabe que tem que trabalhar para ganhar vidas. E se você não tem feito, você é um impostor. Desculpa falar isso para você. Agora sim você pode ficar bravo comigo. Irmãos, se você não leu a Bíblia, pelo menos uma vez na sua vida, o que você está fazendo com a Bíblia na mão aí? Irmãos, como vamos evangelizar se nós não conhecemos a palavra de Deus? Irmãos, os irmãos já ouviram eu fazer isso aqui várias vezes, eu vou fazer mais uma vez. Se você perdeu e se você esqueceu, você vai aprender agora aqui comigo. Irmão, se você não sabe ler, se você tem dificuldade na leitura bíblica, eu vou dizer para você que existem recursos hoje que te ajudam e que facilitam e te favorecem para que você possa ler a palavra de Deus. Você não tem desculpa de não ler a palavra de Deus. Salmo 91. Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura a segurança do Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora. Se você não lê a Bíblia, vou dizer para você, irmão, você não tem desculpa de falar que você não lê a Bíblia porque você não sabe ler. Você não tem desculpa de dizer que não entendeu. Sabe por quê? Até a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, versículo 4, se vocês necessitam de sabedoria, peça que o Pai dá generosamente. Irmãos, muitas vezes eu oro antes de ler a palavra de Deus e peço para Deus: Deus, faz cair o véu da minha ignorância para que eu possa entender a tua palavra. Irmão, se você tem dificuldade, vem cá, fica tranquilo. Às vezes você tem dificuldade de ler a Bíblia. Não estou dizendo aqui que você está em pecado por causa disso. Irmãos, um ótimo recurso é você ouvir a Bíblia. Porque quando nós ouvimos, nós temos mais facilidade de assimilação. Vou falar aqui como psicólogo para você. Você não aprendeu a ler primeiro, você aprendeu a ouvir primeiro. O ouvir faz parte do processo de aprendizagem. Irmão, eu desafio você, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, começa a ouvir então a Bíblia. Ah, Lucas, mas isso é menos santo do que a Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é papel. A palavra de Deus em Efésios, em Timóteo, Filipenses, Hebreus 4:12, a palavra de Deus diz que ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva. A palavra de Deus não é um livro. Aqui ela está materializada em forma de livro. Mas você ouvir um aplicativo, isso não muda o poder da palavra de Deus, porque ela é viva. Crente, leia a palavra de Deus. Como que você vai transformar a realidade das pessoas à sua volta? Como você vai mudar a sua vida se você não ler a palavra de Deus? E meu irmão, minha irmã, se você é líder nessa casa aqui e ainda não leu a palavra de Deus pelo menos uma vez, toma vergonha na sua cara e leia a Bíblia. Porque como que eu vou ensinar a palavra de Deus se eu nunca li a Bíblia? Mas irmãos, em nome de Jesus, com carinho eu digo para você, comece a ler a palavra de Deus. O pastor Galdilei mandou um vídeo esses dias atrás. Eu já tinha lido aquela pesquisa, que falava da incidência, uma pesquisa feita com pessoas que leem a Bíblia constantemente. Pessoas que leem a Bíblia 1 ou 2 vezes na semana, não tem diferença nenhuma, assim, não chove no molhado, mas a partir de 3 vezes na semana que a pessoa lê a Bíblia, a gente vê lá na pesquisa. Depois a gente pode mandar de novo no grupo, pastor? Não vou tentar caçar aqui, senão a gente perde tempo. Mas irmãos, pessoas que têm dificuldade com pornografia, pessoas que têm dificuldade com vícios como bebida, cigarro e assim por diante, essas pessoas, elas conseguem vencer isso. 62% das pessoas conseguem vencer os vícios lendo a palavra de Deus, irmãos. E assim vai. E aí a pesquisa, eu não vou lembrar de todos os dados aqui, mas pessoas vencem a depressão lendo a Bíblia, irmãos. Irmãos, eu sou psicólogo, eu não vou jogar contra a profissão, porque eu entendo que se eu falasse para você não vai no psicólogo, eu estaria sendo tão ignorante quanto alguém que fala para você não vai no médico, não. Entende? Irmãos, se você está passando por algum sofrimento emocional, depressão, ansiedade, crise de pânico, assim por diante, procura ser um psicólogo. Mas irmãos, eu já disse isso algumas vezes aqui na igreja, você já me ouviu. Irmãos, eu sou psicólogo, nenhum dos meus manuais promete cura, mas esse manual aqui promete cura. Amém.
E o que estamos fazendo que não estamos falando para aqueles que estão lá fora? Zele pela tua salvação, zele pelo teu chamado. Vai, igreja, vai. Precisamos lembrar que nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. Como que o nosso alvo é Cristo? O que isso quer dizer? Meu alvo é ser semelhante a Jesus. O meu alvo é ser semelhante àquele que me enviou. O meu alvo é ser semelhante àquele que me chama. Você é um vocacionado. Mas, irmão, deixa eu falar algo para você. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa chamada por Deus na Bíblia, eu nunca vejo essa pessoa sendo chamada por Deus para ela ser alguém em si mesma. Alguém que só recebeu o chamado para falar assim: eu sou um escolhido do Senhor. Todo chamado é para fora, todo chamado é para alguém. Quero lembrar você, Abraão 12, quando Deus convida Abraão, Ele fala assim: saia da sua terra, do meio da sua parentela. A palavra saia ali no hebraico chama-se ler lehá. A palavra saia no hebraico é ler lehá. Lehá já é sair, mas ela tem um acento ali, ela tem uma força. Ler significa saia por você mesmo. Você tem um chamado, irmão, mas eu quero perguntar para você: o que está impedindo o seu chamado? A palavra ler lehá significa saia por você mesmo, saia pela tua força. Não saia porque está favorável, não saia porque está cômodo, não saia porque é gostosinho, é fofo. Saia porque você precisa sair. É imperativo, faça com vontade. Irmãos, o que está te prendendo hoje? O que te prende hoje de viver o seu chamado? É um filho? É um marido? É um trabalho? É uma condição? Estou doente? Irmãos, minha palavra ela vem como auxílio para a igreja essa noite. Irmãos, eu quero dizer para você: passar por lutas e sofrimento faz parte da dinâmica humana. Jesus sofreu, e Jesus ainda falou assim: olha, estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Não esperem flores, não esperem abraços, mas Jesus fala: sejam mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. E Jesus disse: olha, fiquem comigo, creem em mim, anda comigo, esperem em mim, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Irmãos, eu não estou perguntando qual é a sua desculpa. Eu estou aqui essa noite para dizer para você: viva o seu chamado. E viver o seu chamado significa colocar na presença de Deus. Irmãos, Abraão, me chama a atenção, Abraão tinha 73, 75 anos, estava na casa dos 70, não lembro mais. Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Foi rápido, né, o nascimento de Isaac, né? Existem dois risos nessa passagem, irmãos. Existem dois risos nessa passagem: o riso de Abraão, e o nome Isaac significa riso, né? Isaac no hebraico é como se fosse uma onomatopeia, né? Que é quando a gente tenta escrever o nome de um som, né? Quando a gente vai mandar uma risada no WhatsApp, a gente escreve, né? KKKKKK, né? Para fazer o som de uma risada, né? Ou RS para dar, né? Isaac é Isaac. No hebraico é isso, é o som da risada. Esse é o riso de Abraão. Só que tem o riso da Sara, que riu quietinha no canto dela, e ela foi repreendida por Deus por ter rido, porque não acreditou que poderia ser possível, porque ela enxergou a dificuldade. Mas existe um imperativo: lehá, saia, vá. E o Deus que te mandou ir, Igreja Batista em Itatiaia, o Deus que te mandou ir é o Deus que vai te capacitar. Quantos aqui recebem? Aleluia. Irmãos, Deus vai colocar a palavra certa, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Irmãos, aproveite cada oportunidade. Sexta-feira à noite eu fui no mercado fazer gordice, comprar coisa para fazer gordice, né? O que se faz sexta-feira à noite? Se você é casado, você não vai para balada, você é crente, né? Se você é casado e tem filho, você não vai nem tomar tereré na casa dos outros, você vai fazer alguma coisa para você comer, né? Eu fui no mercado e tinha uma moça na porta do mercado,
uma gravidinha, 18 anos, Cristina é o nome dela. 4 semanas para dar luz a um filho. Barrigão, naipe Jaqueline. Irmãos, se ela passou assim, moço, você pode comprar alguma coisa para eu comer, fazer na minha casa? Eu perguntei para ela, você está precisando do que? Ela falou, estou precisando de tudo. Eu falei, caraca, isso tudo não dá, né? Como que eu vou fazer a compra para ela inteira, né? Estou passando um retiro no cartão de crédito, irmão, para vocês verem o nível da dificuldade, né? Estava falando isso, quem que é do cartão de crédito aí para a gente procurar no final do culto? É o Laison? Fica em pé aí, Laison, para quem não te conhece. Ninguém conhece o Laison, né, irmãos? Se você é igual eu e precisa parcelar o retiro, procura o Laison no final do culto. Irmãos, mas eu falei assim, isso não é impedimento para mim. Eu fui lá, do mesmo jeito que Deus me abençoou de formas imprevisíveis, eu fui lá e comprei para ela algo para que ela pudesse jantar naquela noite. Não só ela, mas o marido dela. Irmãos, mas eu não fui só dar comida para ela. Você acha que eu ia perder a oportunidade? Está de brincadeira, né? Irmãos, eu não perco a oportunidade não, irmãos. Cheguei nela, perguntei o nome dela, perguntei por que ela estava ali pedindo comida, perguntei com que ela morava. Eu comecei a falar de Jesus para ela. Pasmem! Ela falou assim, eu sou batizada. Eu era da igreja, nem lembro o nome da igreja, mas era uma igreja, possivelmente uma igreja pequena de bairro. E eu falei para ela assim, olha, não se esqueça que Deus te ama, Ele está com você em todos os momentos. Mas esteja na presença de Deus, busca Deus. Porque Deus coloca à disposição de nós, mas somos nós que temos que ir até Ele. Ele já fez a parte dele, você entende isso? E ali, irmãos, conversei um pouco com ela. Estava minha mãe, a Sofia, tocando terror dentro do carro, a Keslin lá, no carro também. Irmãos, eu não me importei, eu fiz o que era importante para fazer. O importante naquele momento ali era que aquela mulher precisava ouvir uma palavra de Deus. E aquela menina me contou várias coisas da vida dela. Irmãos, às vezes falar de Jesus é muito simples. Você não precisa que a pessoa aceite Jesus ali. Às vezes você vai conseguir que a pessoa aceite Jesus naquele momento que você falou de Jesus para ela. Mas às vezes você plantou a semente no coração dela. Fala de Jesus, irmão. Pelo amor de Deus. Literalmente, por amor de Deus, fala de Jesus. É muito simples, irmãos. Não sei se eu já dei esse exemplo aqui, é um exemplo que eu gosto de dar. Eu falo que você fala de Jesus brincando, irmãos. O cara chega para você, e aí, tá tudo bem? Se o cara me pergunta, tá tudo bem? Eu falo, claro que tá, Jesus está comigo. Sem Jesus é que você tá ruim, né? Irmãos, cansei de fazer isso, e ali você já mete Jesus na parada já, entendeu? Você já fala de Jesus para a pessoa. Irmãos, nós precisamos falar em tempo e em fora de tempo. Amém? Quem está comigo? Quem entendeu a mensagem aí? Você entendeu, amém? Irmãos, eu acho que eu não vou me delongar muito não, eu acho que já está bom por hoje. Irmãos, quem entendeu a mensagem? Você entendeu que você tem um chamado? Você entendeu que você tem um compromisso com quem te chamou? Se você é salvo, você precisa entender que o chamado é uma obrigação. Faz parte do contrato. Você não leu o contrato? Estava lá, irmão, no dia da sua salvação. Você não viu lá? Você não leu nas letras miúdas? Brincadeira, irmãos. Mas a salvação não é aceitar só a parte boa. Nós queremos a coroa, nós queremos a vida eterna, mas nós precisamos lembrar que o nosso alvo é Cristo. Precisamos viver como Ele. Irmãos, a igreja precisa falar de Jesus. Presta atenção que isso aqui é a conclusão, tá? Eu não estou preocupado, irmão, se a minha palavra seguir um esquema, né, que a gente aprende na hermenêutica, na exegese. Não estou preocupado com isso, irmão. Estou preocupado com você sair daqui entendendo a palavra de Deus. Irmãos, para finalizar, e essa é a conclusão, igreja, precisamos falar de Jesus. Sabe por quê? Jesus está voltando, irmãos. Nos últimos tempos haviam guerras, tremores. O que aconteceu esses dias atrás na Síria e na Turquia? Vigia, irmão. Jesus está voltando. Não falo isso para você ficar com medo. Irmãos, eu já disse isso para os irmãos também, às vezes a gente fica até meio repetitivo e redundante. Nós não usamos o evangelho como taco de beisebol, tá? Para fazer as pessoas ir para o céu. Como assim, Lucas? O evangelho como taco de beisebol? É quando eu falo assim, você vai aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Isso é usar o evangelho como taco de beisebol. A pessoa vem porque ela está com medo. Você vai falar para a pessoa assim, olha, Deus preparou para você um lar. Deus quer caminhar com você. O inferno existe, irmãos? Existe. O inferno é preparado inclusive para os covardes, viu? Apocalipse 21, versículo
Deixa lá, depois você vai procurar na sua Bíblia. Apocalipse 21. Pare de ser covarde, tá, irmão? O inferno é preparado para os covardes também, tá? Se você tem medo de falar de Jesus por aí, se você não tem coragem, começa a pedir coragem para Deus. Porque o inferno é destinado também para os covardes, tá? Irmãos, fala de Jesus e fala do amor de Deus. Não se preocupe em falar que a pessoa vai para o inferno. Se preocupe em falar para a pessoa que existe um céu. Existe um lugar que Deus, o Pai que fez ela, preparou. Irmãos, eu como psicólogo tenho que ficar remendando as besteiras que os homens fazem dentro das casas. Por causa de uma ausência paterna, muitas pessoas deixam de acreditar em Deus, porque nós nos referimos a Deus como homem, uma figura masculina. Por causa da ausência da igreja, aí eu vou puxar o tapete da igreja agora, puxar o olhando da igreja agora, irmãos, porque nós não estamos falando que Deus é Pai, um Pai amoroso. Tem pessoas indo para o inferno porque não conseguem enxergar Deus como Deus de amor. Estou mentindo? Não é verdade? Ou é verdade? É simples, você não precisa ser psicólogo para se deparar em relatos assim. Pais que saem de casa. É obra de Satanás isso, irmãos, para ferir o ideal masculino. Irmãos, vamos viver o reino de Deus, amém? Pregue Jesus, Jesus está voltando. Igreja, prega Jesus, Jesus está voltando, amém? Nessa semana, quantas pessoas você vai falar de Jesus para ela? Se você se comprometer em pelo menos falar de Jesus para uma pessoa, eu, Lucas, já estou feliz com você. Imagina Deus. Irmãos, não estou falando para você sair que nem um louco da metralhadora, que vai pegar uma caixinha de som, pôr um microfone e ficar falando de Jesus no seu bairro lá. Pode fazer isso? Pode, claro que é, ué. Eu sou um dos doidos que faz tudo na Praça de Teremos, que faz um negócio doido lá. Não estou preocupado com isso não. Irmãos, fale de Jesus. Qual é a estratégia? Não sei. Você vai entender qual é a estratégia que você pode ter. Mas o primeiro passo é você falar assim: Deus, o Senhor me chamou. Deus, a minha dificuldade é essa. É meu filho, meu trabalho, meu marido, minha doença. Fala para Deus, apresenta esse diante de Deus. E coloca para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me ajude então, que o Senhor tire essa limitação. Irmãos, duvido que Deus não vai tirar essa limitação, não vai te ajudar. Amém? Amém? Porque não há uma provação, uma luta que a gente não vai receber o escape, irmãos. Antes, a Bíblia ainda diz, lá em Romanos, no capítulo 8, né, diz que nós precisamos, que toda a nossa súplica precisa ser conhecida diante do trono de Deus, né, com alegria. Não sei se é 8 ou é Filipenses capítulo 4, estou lendo um monte de coisa na Bíblia ultimamente, e aí a gente acaba às vezes perdendo as referências. Acho que vai ser 4. Filipenses 4, 6. Não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Você não vai murmurar para Deus: ah, porque meu marido não deixa, meu filho é pequeno. Você não vai murmurar. Você vai suplicar a Deus: Deus, dá graça, Deus fortalece, dá um entendimento. Amém, irmãos? E assim eu finalizo a minha mensagem. Você que entendeu, aí dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Mas deu 46 minutos de pregação, irmãos. Se o culto vai acabar à tarde, a culpa não foi minha, tá bom? Irmãos, fique em pé, deixa lá pela sua vida, em nome de Jesus. Palavras simples, irmãos. A palavra é simples para você.